Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou Edu e esta é a placa-mãe MSI MPG B550 Gaming Plus, uma placa-mãe ATX que está no mesmo patamar de preço de uma micro ATX. Então em julho eu paguei R$ 879 e hoje, dia 16 de 11 de 2024, está R$ 999, o que ainda é um bom preço. E próximo ao Black Friday pode ser que tenha uma promoção ainda melhor. Então eu gostaria de mostrar para vocês em mais detalhe essa placa que tem um excelente custo-benefício, muito mais conexões do que uma micro ATX e também tem um visual muito bonito. Então vamos agora para o unboxing e análise desse produto. Temos aqui então a parte frontal da caixa da MSI B550 Gaming Plus. Aqui mais abaixo podemos ver que ele avisa que não é compatível com o Ryzen 3400G e o 3200G. Apenas esses dois processadores não são compatíveis, tá? Então se você tem da linha 4000 ou 5000 com o final G, pode ficar tranquilo que vai funcionar numa boa. Todos os outros processadores vão funcionar, exceto esses dois. Já que na parte traseira podemos ver uma ilustração da placa-mãe. Ela é bem minimalista, tem LEDs aqui no dissipador do chipset. Então para quem não gostar de LED pode apagar. Ela é full black, bem bonitona. A gente vai ver ela daqui a pouco. E mais algumas descrições sobre os recursos que ela oferece. Agora eu vou fazer o unboxing dela. Logo de cara a gente já tem ela sendo apresentada aqui na caixa. Deixa eu colocar ela de lado aqui por enquanto. E ver o que mais tem dentro da caixa. Acompanha dois cabos SATA, um 180 graus e um 90 graus. Dois parafusos reservas para fixação do NVMe, o SSD NVMe ou SATA, o padrão M.2. E aqui temos um guia rápido de instalação. E mais nada aqui embaixo. Como sempre, a placa-mãe vem dentro do saco antiestático. Vou tirar aqui com cuidado. Olha só que belezinha, cara. Uma placa muito bonita. Bem bacana, hein? Essa placa-mãe ela tem um visual bem clean, eu gostei bastante disso, tem vários espaçamentos aqui, os componentes bem distribuídos. Ela é praticamente all black, então isso chama bastante atenção, não tem muitas aquelas escritas em branco em todo lugar. Eu gostei bastante do visual dessa placa-mãe. E aqui na parte de alimentação do processador podemos ver 10 mais 2 fases, então são fases mais do que suficiente para alimentar aí o processador mais top da linha 5000, que é o 5950X, vai alimentar tranquilamente e com essa quantidade de fases vai ter uma boa distribuição na tensão, na alimentação do processador, assim não sobrecarregando as fases. Então quando você tem mais, você consegue ter uma divisão ali de tarefa, de tensões, né? Então o VRM vai ficar numa temperatura bem legal. E ainda mais com esse dissipador robusto, olha o tamanho disso, um dissipador bem brutal, tanto aqui na parte voltada para o painel traseiro, quanto aqui na parte superior, também é um dissipador bem massivo, muito legal. Então, em relação à temperatura, essa placa não vai sofrer com isso, com temperaturas altas. E os VRMs têm um MOSFETs 4C024N de 78 A, e o 4C029N de 46 A. Então tem uma corrente aí excelente para suportar o processador mais top da linha 5000. E aqui está o socket AM4, suportando aí toda a linha 3000, 4000, 5000, incluindo os com final G, exceto, como eu falei ali na caixa, já está avisando, o 3400G e o 3200G
são os únicos processadores que não são compatíveis com esta placa-mãe, beleza? De resto, todos são compatíveis aí. Logo aqui do lado tem 4 slots para memória RAM, suportando até 128 GB de memória, até 4.400 MHz. Porém, lembre-se de uma coisa, 4.400 MHz é apenas para um módulo de memória RAM. Então, se você colocar um módulo, ele vai suportar até 4.400 MHz, mas você tem que ver se o seu processador vai suportar também, tá? Então, tanto nas especificações da placa-mãe, você tem que olhar, quanto nas especificações do processador, para ver o quanto que o controlador de memória suporta de frequência. Então, aqui falando da placa-mãe, ela suporta até 4.400 MHz com um módulo conectado. Então você vem aqui, coloca um módulo de memória, 4.400, ele garante que funciona, mas aí vai depender do seu processador também. Você tem que ver se o seu processador é compatível até com essa frequência, tá? Então você olha certinho lá para conferir. Se for com 4 módulos, por exemplo, 4 módulos suporta até 3.600 MHz. Em single rank, por exemplo, tá? É um exemplo. Isso aí vocês vão olhar lá nas especificações, tanto da placa-mãe, que lá tá falando, e quanto do seu processador, tá? Para garantir aí, para você comprar a memória certinha, para ter total compatibilidade e você não ter frustrações, beleza? Aqui mais abaixo tem o slot M.2, que suporta SSDs NVMe 4.0 X4 e SATA. Ele já vem com um dissipador aqui, thermal pad para você colocar, montar tudo certinho. Tem também as escritas aqui, Lightning Gen 4 M.2, né, o Gen 4 significa aí 4.0. Vem com 2 parafusos de fixação, vem com reforço aqui no conector. E a escrita em preto também, um outro tom de preto mais escuro, para combinar e ficar bem discreto. Aqui também no dissipador podemos ver o MSI, o logotipo da MSI, que é o dragão, bem discreto também em preto, nada muito chamativo, sem destoar muito das cores aqui, por isso que ela tem um preto bem predominante. Eu achei bem legal aqui também no dissipador do chipset Gaming Plus, também bem discreto. E aqui mais abaixo tem outro slot M.2 para você conectar SSDs 3.0 X4, que é legal, já é uma excelente velocidade, só que ele não vem com dissipador de calor. Também não precisa se preocupar muito, que geralmente os 3.0 X4 eles operam ali até uns 40 graus, 45, vai depender também da temperatura ambiente, vai depender da temperatura interna do seu gabinete. Então ali, mas é meio comum essas temperaturas, a não ser que você fique fazendo escritas ali por muito tempo, por horas, transferindo arquivos grandes, aí pode ser que passe um pouco disso, mas as temperaturas limites, geralmente aí da maioria dos dos SSDs, são de até 70 graus, então é tranquilo, também não vai ter nenhum problema. E ele já vem também com parafuso aqui, para você fixar. Aqueles 2 parafusos que vêm na caixa são parafusos extras, então já vem tudo completinho. A placa-mãe oferece também um slot PCI Express 4.0 XZ6 com reforço em metal. Esse reforço é bem-vindo, porque as placas de vídeo hoje em dia são parrudas, é um peso que chega, eu acho, até uns 2 kg. Se você pegar uma Galaxy ROF, o negócio é brutal, cara, o dissipador é enorme, maciço. Então é bom você ter um slot aqui com reforço para evitar qualquer dano, né? Dependendo de uma situação, pode ser que até arranque o slot fora, se você não tomar cuidado, se não tiver o reforço. Então o reforço é bem-vindo. Aqui embaixo tem outro slot, esse aqui é 3.0 X8. Mas você está se perguntando, mas ele é do mesmo tamanho que o X16? É porque as linhas de contato, as linhas de comunicação, tá, elétrica, é X8. Se você for ver aqui, ó, no take, você vai ver que os contatos elétricos é até a metade, tá? Então ela é X8 no formato X16, tá? O slot tem o formato X16, só que o contato de comunicação é X8, tá bom? Temos dois slots PCI Express X1 que também operam em 3.0.
O que eu gosto das placas ATX, pelo menos para mim, para atender, né, o meu setup, os meus requisitos, é que a placa-mãe ATX ela vem com mais conexões do que a micro ATX. Então um exemplo disso é a quantidade de conectores para fãs, né, para ventiladores. Então aqui na parte superior tem dois conectores para fã, um CPU fan e um water pump fan, mas você pode colocar para chassi, não tem problema. É que aqui você também consegue dedicar para ele trabalhar em 100%. Se você ligar a bomba do water cooler, ele vai operar 100%, mas qualquer um dos conectores você pode alterar e controlar a velocidade, ou colocar no máximo lá pela UFI BIOS. Mas só que aqui ele garante para você entregar uma corrente mais alta, geralmente é assim. O conector para bomba, dedicado para bomba, entrega uma corrente mais alta, né? Aqui no site da MSI eu não encontrei nenhuma informação de qual é a corrente dos conectores de fã. Mas só que deve ser, né, eu acho que seja 2 A para todos, tá bom? Não tenho certeza, mas é mais comum hoje em dia você achar aí essa corrente para os conectores. Então aqui na parte superior tem 2 conectores, aqui na parte direita, na direita superior temos mais 2 conectores de sistema, chassi, aqui na parte inferior direita mais um conector, na parte inferior tem 2 conectores e aqui na parte traseira, próximo ao dissipador de calor, tem mais um conector. Então, totalizando aí 6 conectores de chassi, um para water pump e um para CPU. 6, 7, 8 conectores no total. Então são bastante conectores para fãs, diferente de uma micro ATX que você não encontra essa quantidade absurda de conexões. Mas hoje em dia você consegue colocar também um hub para conectar, não tem nenhum problema, tá? Mas é sempre bem-vindo aí conexões a mais. Em conexões para LEDs ARGB e RGB, mesmo essa placa-mãe sendo ATX, ela não entrega uma quantidade superior de conexões em relação a uma micro ATX. Então ela tem um conector ARGB, que é o de 3 pinos 5 volts aqui na parte superior. Na parte inferior, para o lado direito, tem mais um conector ARGB e no lado esquerdo tem o RGB, que é o 12 volts 4 pinos. Eu já vi micro ATX com 4 conexões para LEDs. 2 ARGB, se não me engano era 2 RGB e 2 RGB. Ou era 3 ARGB, não estou lembrado agora. Ou era o contrário. Enfim, tinha 4 conexões. Vai fazer falta? Não vai fazer falta, tá? Ali vai atender, eu acho que 90% dos usuários vai atender numa boa aí 2 conectores ARGB. Até porque geralmente nos kits de fãs já vem um controlador, então o próprio controlador já faz o gerenciamento de energia, você não sobrecarrega a conexão, tá? Então pode ficar tranquilo, eu acho que eles estão bem distribuídos, um na parte superior, um na parte inferior, já fica legal ali, são posições legais. Na montagem eu vou confirmar isso, mas na minha experiência aí de montar bastante computadores, eu entendo que essas posições já são bem agradáveis ali para fazer um gerenciamento de cabos. Depois eu vou mostrar para vocês essa placa-mãe no setup, que essa placa-mãe aqui é da minha namorada. Vou mostrar para vocês o upgrade que ela vai fazer na máquina dela, vai ficar show de bola. Depois eu vou mostrar ela montada para vocês. Essa placa vai ficar linda mesmo. Aqui ela oferece 6 conectores SATAs, 6 gigabits por segundo, mais um pouco acima ao lado do 24 pinos, tem a conexão USB tipo C 3.2 geração 1, então para o painel frontal. Aqui na parte inferior tem a 3.2, tá? Geração 1 também, tá? Para o painel frontal, aqui suporta até 2 portas do tipo A. E aqui logo ao lado tem 2 conectores USB 2.0. Então, cada conector desse suporta 2 portas do tipo A. Então, um conector tem saída para 2 portas e o outro para 2 portas.
Então aqui já totaliza 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 geração 1, tá? Do tipo A, e o do tipo C, 3.2 geração 1 também do tipo C, para o painel frontal, tá? Essas conexões. E aqui sempre no mesmo canto temos o chip de áudio Realtek ALC897, que suporta até 7.1 canais. Então aqui os capacitores japoneses, ela sempre isolada do restante da placa para não haver interferências e sair ruído no áudio. Os capacitores vão garantir essa filtragem, capacitores de alta qualidade, para garantir uma excelência na filtragem, para você ter a máxima fidelidade no som sem nenhum ruído. E aqui na parte superior esquerda, como sempre, tem um conector de 8 pinos para alimentação do processador. O painel traseiro oferece um botão Flash BIOS, uma conexão PS2, duas portas USB 2.0 tipo A, uma saída de vídeo DisplayPort, outra saída de vídeo HDMI, mais duas portas USB 2.0, duas portas USB 3.2 geração 1, uma porta LAN de 1 gigabit, essa porta vermelha USB 3.2 geração 2 no tipo A e 3.2 geração 2 no tipo C. Temos aqui também uma saída ótica e a conexão de áudio HD. Minhas considerações finais a respeito dessa placa-mãe, começando pelo primeiro ponto positivo, é a temperatura dos MOSFETs. Essa placa-mãe possui bastante VRM, como vocês poderão ver aí no review, e possui um dissipador bem robusto, dissipadores robustos. Então a temperatura ficou muito baixa. Eu fiz um teste num Ryzen 5600 com overclock em 4.6 GHz, com PBO ativo, fiz alguns ajustes finos ali de limites de corrente, a tensão, a potência. Achei um ponto ideal ali de trabalho para o processador em questão e não passou de 54,5 graus em temperatura ambiente de 26 graus. Então ficou uma temperatura excelente, extremamente baixa para um MOSFET. Então você pode colocar aí o melhor processador da linha 5000, que é o 5950X, que eu duvido que vai chegar próximo às temperaturas máximas dos MOSFETs. Então aí um primeiro e belo ponto positivo. O terceiro ponto positivo é que a placa-mãe inclui também uma conexão USB 3.2 do tipo C para o painel frontal do gabinete. Então aí se você comprar um gabinete que tem essa conexão, que já é muito usada hoje em dia, tem ali já à disposição para você conectar na placa-mãe. Isso é bem relevante. E o quarto ponto positivo, claro que não poderia faltar, é o preço. Tem um excelente custo-benefício essa placa. Eu paguei em julho R$ 879, como eu disse para vocês, então é uma faixa de preço que você encontra aí a maioria micro ATX, né? E que tem menos recursos, menos conexões, menos fases nos VRMs. Então assim, uma placa muito robusta por um preço muito bom aí, com preço de micro ATX. Não que as micro ATX seja ruim, né? Cada um tem o seu setup, né? Cada um tem uma necessidade. As micro ATX já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. A B550M, a Aorus Elite, a Gaming Plus da Asus. Então assim, são placas muito boas. Tem quantidade de VRM suficiente aí para atender também o 5950X se você quiser. Mas a diferença dessa ATX é que você tem mais recursos, mais conexões. Então tem pessoas que, né, vão ter uma realidade diferente, vão ter ali, eu quero várias portas USB no painel frontal ou no painel traseiro, eu preciso de várias conexões USB. Aqui tem uma quantidade significativa de portas USB, conexões para fãs, tem bastante conectores para fã. Então assim, vai de cada um. Então é uma placa muito boa, mesmo que você não vá usar muitos recursos, eu acho que vale muito mais a pena você pegar uma placa parruda dessa, que você vai acabar pagando o mesmo preço praticamente numa micro ATX, sendo que aqui você vai ter muito mais recursos, conexões
que você no momento pode não usar, mas no futuro você pode acabar usando. Pô, eu não peguei aquela placa que tinha uma conexão USB tipo C para o painel frontal, né? Geralmente as micro ATX não vêm, não são todas, mas a maioria não vem com essa conexão. Então aí poderia ter pego essa. E já falando de ponto negativo, pessoal, vou ser sincero com vocês, eu não encontrei ponto negativo nessa placa. Sinceramente, eu fiquei pensando com força mesmo. Pensei com força. Essa placa-mãe eu montei no setup da minha namorada, que depois eu vou mostrar o vídeo aqui, como ficou o upgrade que ela fez no PC dela, o upgrade de plataforma. Ela saiu dos FX da AMD e colocou o 5600, né, o Ryzen 5600, eu vou mostrar depois para vocês, postarei aqui no canal. E conforme eu fui montando, fui manuseando, cara, é uma placa-mãe ali que tem as conexões dela são bem distribuídas, tanto os de LED, RGB e ARGB, os conectores de fãs são bem distribuídos na placa. Então ali casou muito bem no gabinete, né? Vai casar muito bem com a maioria dos gabinetes, mas tem gabinete às vezes que não tem recortes o suficiente, você tem que passar uns fios num lugar meio ruim, né? Fica muito aparente. Por isso tem que saber escolher também um gabinete legal. Mas nesse caso aqui, eu montei num gabinete aquário e tudo, e casou perfeitamente ali a posição dos conectores, onde eu pus os fãs, onde eu puxei os cabos para o RGB, sabe? Tudo casou muito certinho, então são bem distribuídos. E assim, passando pela experiência de montar um setup e analisar tudo que a placa tem ali, eu vou falar para vocês, não encontrei pontos negativos. Sinceramente, não encontrei. Tem até o dissipador de calor pro SSD M.2 4.0, que nesse caso eu coloquei um NV2 da Kingston. Ficou beleza, temperaturas 40 graus ali, tranquilo. Então assim, uma placa muito legal e clean, né? Como vocês puderam ver, não tem muitas escritas na placa, ela é bem clean, all black, achei muito bonita. Então assim, 100 pontos negativos para esse produto. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixem o seu like para eu saber se vocês gostaram, comentem aí, se vocês têm alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu faço questão de responder todo mundo. Obrigado a todos os inscritos, o canal vem crescendo aos poucos, eu agradeço de coração, peço desculpa aí por não postar com muita frequência os vídeos, é porque eu trabalho com manutenção de computadores, montagens e ainda bem eu tenho uma boa clientela, então assim, não tenho muito tempo para ficar parando para fazer vídeo, os meus vídeos acabam até ficando um pouco breves, desculpa se falta alguma informação, alguma coisa, mas fica à vontade para comentar aí, perguntar o que vocês quiserem, que eu estarei à inteira disposição para respondê-los. E se vocês quiserem aí montar um PC gamer dos sonhos, realizar os sonhos de vocês, pode ser também um PC para trabalho, mas não sabem quais os hardwares escolher, qual vai ser a melhor combinação para atender às suas necessidades, fiquem à vontade para entrar em contato no e-mail que está na descrição do vídeo e agendar uma consultoria comigo. Eu vou montar uma planilha listando todos os componentes, preços e fazer um projeto perfeito para atender a todas as suas necessidades. E se você também quiser contratar a minha mão de obra de montagem, eu farei toda a montagem de forma impecável, como vocês podem ver aqui, os vídeos dos PCs que monto para meus clientes, fazer todo o cable management, toda a otimização do sistema, para deixar tudo perfeito e os hardwares entregando o máximo que eles podem entregar, beleza? Então fiquem à vontade aí, espero o contato de vocês, espero a inscrição de vocês, se você ainda não for inscrito, compartilhem por favor esse vídeo aí para os seus amigos, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!